Descartes, o filósofo francês, matemático, baseou toda a sua tese filosófica sobre uma frase: penso, logo existo. Parece óbvio que ele tenha chegado à sua teoria filosófica a partir dessa frase, porque o pensamento é intrínseco ao ser humano. Todos nós pensamos e o pensamento é contínuo. Porém, ele desejava com essa frase estabelecer a realidade do pensamento, a realidade da razão. E em cima disso, ele construiu toda uma tese filosófica. Na questão 826 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: existe algum meio pelo qual o homem não seja tolhido de forma alguma em sua liberdade? E os Espíritos respondem: não existe liberdade absoluta. A única forma de o homem se libertar é pelo pensamento. Porque a condição de liberdade absoluta só existe quando apenas uma pessoa se encontra num local absolutamente deserto. Porque se houverem duas pessoas, seja onde for, já começarão a haver direitos e deveres. E aí não existe mais liberdade. Liberdade, segundo o dicionário, é o poder de exercer livremente a vontade. Porém, nós sabemos que é uma utopia. Não existe liberdade absoluta. Existem vários tipos de liberdade. Por exemplo, nós nascemos e vivemos num país considerado livre. Não é mesmo? Livre de tudo. Nós vemos nações coexistem conosco onde não se tem liberdade de expressão, onde não se tem liberdade de culto, onde não se tem diversas liberdades. Nós extrapolamos as liberdades. Nós vivemos numa liberdade que é quase utópica, não é mesmo? Nós temos liberdade absoluta. Nós podemos fazer o que nós queremos. E vivemos assim sob uma falsa noção de impunidade que nos deixa ainda mais livres para fazermos o que queremos. Porém, liberdade é uma conquista. E é uma conquista que, embora tenha sido buscada por todos os seres humanos durante a trajetória da raça humana, ela foi sempre buscada esquecendo do penso, logo existo, da liberdade de pensamento. Ela foi sempre buscada explorando os meios materiais. Nós mesmos trazemos na nossa história uma história de busca pela liberdade. Desde que a história nos conta que fomos descobertos lá por Cabral, e aí nós vamos deixar de lado todas aquelas discussões históricas sobre quem descobriu de verdade, como era, como não era, que não importa, mas o estabelecido, o corrente, o que todo mundo mais ou menos sabe é isso. Fomos descobertos em 1500 por Pedro Álvares Cabral, que se perdeu durante uma viagem às Índias. Naquele momento, os nossos descobridores não sabiam o que fazer com essa terra, não tinham noção do tamanho nem do que ela poderia oferecer. Durante 30 anos ficamos abandonados. Depois, a terra foi usada como degredo de prisioneiros. Prisioneiros de todas as ordens, políticos, culpados inocentes, ladrões, todo tipo de gente. E aí começaram a descobrir que aqui havia riqueza. E aí começaram a retirar as riquezas daqui. Não só os nossos descobridores, como os outros povos afeitos à navegação também vieram e começaram a retirar um pau-brasil aqui, algumas arte, todas as coisas dos índios,
aí descobriram a mineração, o ouro e tudo mais, e aí foram mais de 300 anos nessa loucura, nessa dominação em que se tirava tudo, não se dava nada. Até o momento em que a corte precisou vir para o Brasil. E aí a coisa ficou um pouquinho diferente. Quando os grandes pensadores começaram a viver aqui, começaram a ver a riqueza da terra e começaram a ver os movimentos de separação dos territórios. A gente lembra lá da escola faz tempo, primeiro era a Sesmaria, depois era a capitania hereditária, e aí foram sendo feitas aquelas divisões, houveram as bandeiras, as entradas, no sentido de aumentar mais o território, descobrir mais as riquezas. Junto com tudo isso, vieram muitos intelectuais da França, que era o país intelectual da época, e começaram a perceber que aqui havia uma terra e havia um povo que já estava construindo a sua identidade. Uma identidade formada de uma coxa de retalhos, de muitos e muitos tipos de educação, muitos e muitos tipos de cultura. E alguns desses intelectuais começaram a fomentar a ideia da liberdade. A liberdade daquela coroa que apenas tirava e nada dava em troca a esse povo. Porque afinal não tinha mais só índios aqui. Agora já existiam cidadãos de bem. E esses cidadãos começaram a pensar em libertar essa terra. A gente sabe da Inconfidência Mineira, que foi um pequeno desastre. Mas o ideal era tão forte que até hoje permanece na bandeira de Minas Gerais aquela frase: libertas que seras tamen, que é uma frase em latim que significa liberdade ainda que tardia. O ideal de liberdade pelo qual Tiradentes morreu, foi enforcado, foi traído, seja como for. E esse ideal de liberdade, nessa mesma época, Tiradentes morreu em 1792, em 1799, na França, aconteceu a Revolução Francesa. E qual era o lema? Igualdade, liberdade, fraternidade. A ideia da liberdade permeava os povos. Em outros países, em outras culturas, em épocas próximas ou não tão próximas, também a busca pela liberdade. Mas a liberdade de uns, conforme nos diz lá o Livro dos Espíritos, às vezes não é liberdade para outros, porque existem deveres e direitos, e quando dois estão juntos, já não existe liberdade absoluta. Então, em muitas dessas conquistas por liberdade, essa liberdade era a voz apenas de um grupo, e não do todo. E aí, quando esse grupo que lutava pela liberdade acabava por vencer, massacrava aqueles que não acreditavam como ele. E aí, qual é a liberdade? Declaramos liberdade, mas e aí? Se os outros não concordam com essa forma de liberdade? Até hoje nós vemos isso. Grupos como o IRA, na Irlanda, ETA, na Espanha, e tantos outros, as Farc, na Colômbia, que querem liberdade, segundo o seu código. Quem não acredita como eles não tem direito à mesma liberdade. São liberdades impostas. Por isso nós não podemos ainda dizer que sabemos o que seja liberdade, que sabemos o que queremos dizer quando dizemos que queremos ser livres. Aqui no Brasil, depois da Inconfidência Mineira, nós tivemos a independência. Dom Pedro I foi lá e declarou a independência do Brasil, em nome da liberdade. Depois nós tivemos a República. O Marechal Deodoro foi lá, declarou a República. Esses fatos históricos parecem que não tem muito a ver, mas quando eu estava procurando isso, eu me liguei que existem palavras, essa palavra liberdade, livre, ela está muito unida a todos esses ideais políticos. Aqui no Brasil, quando Dom Pedro I fez a independência,
ele fez a música para um poema que já existia, falando sobre liberdade. E esse hino da independência fala sobre liberdade. O hino nacional brasileiro fala sobre liberdade. Nós conhecemos, porque a gente canta no estádio de futebol, não é mesmo? Hoje o nosso hino, ele é cantado no estádio de futebol. Ele faz com que as pessoas de outros povos se emocionem. Quanto nós nos emocionamos quando dissemos que o sol da liberdade já raiou sobre o Brasil. O hino da proclamação da República fala de liberdade. Livre pátria de livres irmãos. É um verso. Liberdade abre as asas sobre nós. Mas estamos buscando ainda a liberdade, porque até recentemente, há 50 anos atrás, vivemos uma época de total repressão, em que não havia liberdade de pensamento, de expressão, em que muitos foram presos em nome de uma liberdade que alguns queriam. Isso nos faz crer que realmente não sabemos o que seja liberdade. Esquecendo tudo isso, voltando lá no passado, 2000 anos mais ou menos, Jesus caminhou pela terra. Caminhou pela Palestina, para sermos mais exatos, um país que ainda não foi liberto, em que ainda existe a Organização para a Libertação da Palestina, que ainda procura a sua pátria, a sua mãe, o seu território. Porém, quando Jesus esteve lá, a situação era mais complexa ainda, porque a escravidão humana era banal em todos os povos. Qualquer pessoa que tivesse um pouquinho mais de posses tinha direito a manterem escravos. Então não era apenas a liberdade dos povos, era a liberdade de pessoas. As pessoas eram escravizadas, já nasciam nessa condição, permaneciam a sua vida toda, morriam e seus filhos seriam escravos. O pagamento de dívidas era feito através de escravos. As pessoas eram vendidas como mercadorias. E Jesus chegou numa época em que o povo judeu estava sendo, de certo modo, escravizado pelo povo romano. E ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não coloca a liberdade como algo que se conquiste com uma guerra, como algo que um grupo de pessoas fazendo uma bandeira ou um hino consiga levar a todo o povo. Ele coloca como algo que é a busca de cada um. A busca pela liberdade tem a ver com o pensamento de Descartes. Penso, logo existo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque para conhecer a verdade é preciso pensar, é preciso conhecer, é preciso ver, buscar, é preciso saber, escolher. Na época que Jesus disse essa frase e muitas outras, ele não foi muito bem entendido. Muita coisa foi mudada nas suas falas, muitas ideias ficaram ali tentando mudar aquela fala tão simples. Conhecereis a verdade. De que verdade ele falava? A verdade é mais ou menos que nem a liberdade. A verdade de um não é a verdade de outro. A liberdade de um não é a liberdade de outro. Porque assim como a verdade tem 1000 faces. Nós vivemos num país em que podemos fazer tudo. Essa é uma verdade. Depende do seu ponto de vista, por onde você olha. Estamos no carnaval. No meio do carnaval, na segunda-feira de carnaval. Aliás, para estar aqui só como estamos nós, muito necessitados. E eu me incluo. Porque precisamos pensar que toda essa liberdade que temos na nossa terra, toda essa mistura que temos de culturas, nos torna
muito e muito responsáveis. E aí vem o grande segredo da liberdade, a responsabilidade. Quando caminhamos pelos caminhos da liberdade, desconhecendo a responsabilidade, corremos o risco de fazer como esses grandes libertadores que libertavam alguns e aniquilavam muitos. Aliás, foi engraçado, porque quando eu estava pesquisando sobre isso, eu quis saber sobre os grandes libertadores do mundo, não só os daqui do Brasil. Quando eu joguei Libertadores da América, só vi coisas sobre futebol. É que, mais ou menos, eu lembrava que tinha o Simão Bolívar, que era considerado libertador das Américas. E aí eu joguei o nome dele e pude descobrir alguns outros. Mas, no primeiro momento, Libertadores da América é uma Copa de futebol, olha só. Esse é o mundo que nós vivemos. Então, se as coisas mudam a ponto de, 200 anos atrás, Simão Bolívar ter libertado nada mais, nada menos do que 4 países da América, através do seu conhecimento, do seu auxílio, libertou esses países. Hoje, se você joga Libertadores da América, tem um outro significado. Então, por que as palavras de Jesus que foram ditas há 2000 anos atrás não têm outro significado agora? Tudo vai mudando. Nós vamos crescendo, nosso pensamento, penso, logo existo, vamos pensando, vamos refletindo, vamos mudando. Mas as palavras dele não mudam. Conhecereis a verdade. Nós estamos na busca da verdade, nós estamos no caminho dessa busca. E esse caminho passa por todas essas pedras. Esse caminho passa por todos esses momentos em que uma palavra tem um significado, depois tem outro. Porque o nosso entendimento vai crescendo. Lá no Livro dos Espíritos, quando diz que o único meio de um homem exercer plenamente a liberdade é através do pensamento, ele também completa dizendo que o pensamento ele pode ser cerceado, nunca aniquilado. Então, sim, o pensamento pode ser cerceado, pode ser condicionado. Algumas ideias podem ser infiltradas com uma aparência e podem depois tomar uma outra aparência e podem depois ser trazidas de uma outra forma. Mas nós precisamos disso. Nós precisamos ir construindo esse nosso raciocínio. Nós precisamos ir construindo essa nossa verdade que nos libertará. Estamos a caminho. Estamos indo. Um pouco depois da partida do Cristo, cerca de 20 a 30 anos depois, Paulo de Tarso já estava a pleno vapor, fazendo as suas pregações, abrindo as suas igrejas, caminhando pela terra, tentando levar a boa nova aos gentios, como ele foi chamado depois de apóstolo dos gentios, porque gentio era todo aquele que não era judeu. A boa nova veio no seio do judaísmo. Jesus era judeu. Jesus trouxe a boa nova entre o povo judeu. Paulo se colocou para levar a boa nova para os outros povos de países próximos. Fez 3 viagens, caminhou muito, andava muito a pé. Passou mais de 30 anos fazendo as suas pregações. Quando ele estava já numa condição em que não conseguia fazer tantas viagens, alquebrado pelo cansaço, pelas inúmeras prisões, porque ele foi preso várias vezes, foi torturado de várias maneiras, foi dado como morto algumas vezes, foi perseguido, sofreu todo tipo de injúria. Ele um dia, segundo nos conta o livro Paulo e Estevão, estava numa das igrejas, na igreja de Corinto, e vinham mensageiros das outras igrejas trazendo problemas, trazendo dificuldades, trazendo coisas que precisavam ser resolvidas, mas que ele não podia estar lá presente para poder levar as orientações. E aí à noite, numa noite onde a igreja já estava vazia, ele se sentou e se pôs a orar, pedindo a Jesus inspiração.
como resolver aquelas dificuldades, como ele poderia auxiliar aquelas comunidades que ele ajudara a fundar. Comunidades que ainda balançavam entre o judaísmo, entre o paganismo, entre o cristianismo. Comunidades que ainda sofriam fortes influências do meio, que ainda eram atacadas. Comunidades que estavam meio que órfãs sem a sua presença. E ele sente a presença do Mestre aproximar-se dele. E Jesus lhe diz: não tema, poderás continuar auxiliando os irmãos através do Espírito. E imediatamente ele compreende que Jesus dizia a ele que ele poderia escrever. Emmanuel completa dizendo que Paulo mal sabia que a partir do momento em que ele iniciou o movimento das cartas, que são muitas mais do que as que conhecemos, porque são documentos que se perderam no tempo, mas as 14 que são conhecidas até hoje, vêm diretamente do superior, de Jesus, eram inspiradas pelo poder maior. E Emmanuel completa dizendo que elas eram não apenas a instrução para aquelas igrejas, para aquelas pessoas, para aquelas comunidades, e sim para a cristandade do mundo todo. Nessas cartas, estudando com bastante abertura de pensamentos, utilizando o nosso poder de pensar e de abrir o entendimento e não ver apenas aquela letra morta que mata, como disse Jesus, lendo com o Espírito, entendendo as circunstâncias, e não apenas as circunstâncias, mas o que estava sendo dito ali de profundo, de espiritual, nós podemos encontrar instruções plenamente atuais para a nossa vida de hoje, plenamente consoantes com tudo aquilo que nós vivemos. Há instruções sobre tudo. Ele nos fala de mediunidade, ele nos fala de crenças, ele nos fala de sexualidade, de casamento, ele nos fala de tudo que se pode imaginar. Ali existem todos os tipos de instruções. Porém, elas precisam ser lidas com a liberdade de pensamento, não com a liberdade que leva para o lado da conveniência, mas com a liberdade que leva para o lado do entendimento do Espírito, porque livre só o Espírito. Nós somos espíritos, espíritos eternos, que neste momento estamos presos num corpo de carne. Esse corpo é uma prisão que nos mantém tolhidos, que não permite que o Espírito faça tudo aquilo que está pronto para fazer e que nem sempre é o melhor a fazer. Esse corpo nos segura, esse corpo é perfeito, está exatamente dentro da medida da nossa necessidade evolutiva, exatamente dentro da nossa possibilidade evolutiva, respeitando totalmente a nossa condição de liberdade de escolha. E esse corpo, sujeito como está às coisas da matéria, e prisioneiro como é o espírito desse corpo, lembrando que tem um pensamento que o faz voar, mas que tem que conhecer a verdade para poder ser livre, ele precisa de regras, precisa de leis, precisa de ensinamentos. E Paulo traz essas orientações. Numa das cartas que ele escreveu, quando já havia saído de Corinto, estava em Éfeso há cerca de 4 ou 5 anos depois de ter fundado a igreja, ele recebe notícias alarmantes da cidade. Notícias que dão conta da disputa entre os próprios membros da igreja. Notícias que dão conta de pessoas que se infiltraram no meio da igreja, trazendo situações descabidas. E Corinto era uma cidade cheia de pessoas estrangeiras, cheia
cheia de militares romanos que eram desligados já do serviço militar, cheia de comerciantes, uma cidade rica para alguns, cheia de pessoas muito pobres. Dizia-se que na época 2/3 da população de Corinto era feita de escravos. Portanto, ali havia muitos deuses a serem adorados. Ali havia muitas culturas, muitas religiões, muito interesse. Então tudo aquilo também estava fazendo meio que uma revolução na igreja de Corinto. E aí Paulo resolve escrever a primeira carta aos Coríntios. É uma carta belíssima, onde ele repreende duramente algumas posturas, onde ele ensina, educa, fala sobre mediunidade, fala sobre o amor. A parte mais linda de todos os ensinamentos de Paulo é a carta onde ele fala do amor, que todos conhecem. Se eu tiver a língua dos homens e dos anjos, esse texto maravilhoso está nessa carta. Porém, nessa carta, no capítulo 6, no versículo 12, depois de discorrer largamente sobre a prostituição, sobre o incesto, sobre ladrões, sobre bebida, ele diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Se nós pegássemos só essa frase e colocássemos para a nossa vida hoje, já estaríamos a caminho de encontrar a verdadeira liberdade. A liberdade que analisa a conveniência, não a conveniência do interesse, mas a conveniência da evolução. Paulo podia dizer isso de consciência livre, porque ele conhecia muito da verdade. Talvez não tudo, mas conhecia muito da verdade. E Paulo tinha passado pelas experiências na carne. Ele não era alguém que apenas tinha lido as Escrituras e se convertido. Ele tinha passado, ele foi perseguidor de cristãos. Ele mandou matar muitos. Ele perseguiu muito o povo cristão. E depois se converteu. Por isso ele tinha conhecimento do que estava falando. Porque quando ele se converteu, ele se tornou perseguido. E ele precisou trabalhar muito, muito. Ele sofreu todo tipo de prisão, todo tipo de açoite, todos os tipos de tortura, para poder dizer que tudo lhe era permitido, mas nem tudo lhe convinha. E aí ele nos explica a função do nosso pensamento. Qual é a nossa conveniência? Nós vivemos nessa terra onde tudo nos é permitido. Se nós quisermos agora, nós podemos nos desnudar, fazer uso de drogas, de entorpecentes, e ir lá para a avenida, ou para algum salão, ou para qualquer lugar. Isso é normal, é corriqueiro, é comum. Ah, mas existe a moral. Moral ou falsa moral? Nós estamos sendo bombardeados por essa ideia de que tudo é possível, de que se pode tudo. Nós não vemos isso todos os dias? Tudo é possível. Faça tudo. Nada tem castigo. Tudo é normal. Não é assim? Tudo é normal. Antes éramos caretas. Antes éramos reprimidos. Hoje somos livres. Mas o que essa liberdade nos traz de consequências? Aí é que vem a conveniência. Aí é que vem a responsabilidade da liberdade. Será que estamos preparados para essa liberdade tão aberta? Para essa liberdade que tudo é normal? Que tudo pode? Porque nós somos bombardeados com a informação de que tudo pode. Poucas vezes nós vemos a consequência real daquilo que pode.
Até porque a consequência fica na consciência. E a consciência é terra indevassável. É de cada um. Cada um tem a sua. E cada um sabe aonde pega, aonde a consciência cobra. Encobrimos a consciência, mas ela continua nos cobrando. Ela continua nos mostrando. Nós continuamos ignorando. Dia a dia fazemos isso. Vivemos buscando liberdade. Porque, na verdade, temos tudo. Não temos já liberdade, mas ainda ansiamos por mais liberdade. Recentemente, em alguns países onde ainda não existe essa liberdade, vimos massacres, vimos guerras, vemos todos os dias. Vemos pessoas, na França, por exemplo, que preza-se muito a liberdade de expressão, fazer um grande movimento porque alguns povos que não aceitam a liberdade de expressão fizeram um atentado. E estamos sujeitos a isso, a mudanças. Mudanças na liberdade estabelecida, mudanças na verdade estabelecidas. Porque ainda estamos caminhando. E cada vez que nós vamos voltando para cá, nós vamos encontrando a terra, a nossa cidade, o nosso país, de uma forma diferente, melhorada. Parece que não. Para quem viveu há uns 40, 50 anos atrás, a realidade e a vê hoje é assustador. Porém, existem conquistas. Existem muitas conquistas. Conquistas tecnológicas, conquistas sanitárias, conquistas médicas, mas nada disso nos traz a liberdade real. Tanto que nós temos toda a liberdade, podemos fazer tudo, mas nos escravizamos. Quando nós chegamos aqui, de noite, aqui, na hora que falamos no microfone, o que nós pedimos? Desligue o celular. Por quê? Porque tem um novo método de escravidão. Somos escravos do celular, da mídia, da internet, seja lá do que for. Assim como algum tempo atrás, éramos escravos da TV, do telefone. E continuamos fazendo escravidões para nós. Nós ainda estamos num país em que existe uma escravidão velada, existe venda de seres humanos, existe, porém uma coisa pequena, diferente de outros países em que isso acontece com mais força, de um modo maior. Mas estamos aqui e nos deixamos escravizar. Nos escravizamos pela moda, pela conveniência. Nos deixamos escravizar por coisas banais, por coisas pequenas, por coisas grandes, porque não sabemos lidar com a liberdade. Portanto, mesmo quando nós a temos em profusão, como nessa terra, livre terra de livres irmãos, nós não sabemos lidar com ela. Não sabemos usar dos direitos e dos deveres, como nos diz lá o Livro dos Espíritos, que quando há duas pessoas já não existe liberdade absoluta, porque existem direitos e deveres. E nós cessemos os nossos próprios direitos, o direito à paz, o direito à felicidade. Ah, mas a felicidade não é desse mundo? Mas é possível. É possível neste mundo. Existe a felicidade possível. E ela não está, de modo algum, atrelada a essa liberdade absoluta que se desliga do convívio com o outro. A felicidade possível está lá no lema de Paulo: eu tudo posso. Eu sei que eu tudo posso. Meu pensamento me diz que eu posso fazer qualquer coisa. Mas a minha liberdade de escolha me diz que nem tudo me convém.
Para que nós possamos buscar e encontrar com sucesso essa felicidade possível aqui, temos que voltar a Jesus. Temos que voltar ao conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade passa pelo primeiro ponto. Somos filhos de Deus. Somos irmãos. Precisamos viver com fraternidade, com igualdade, com liberdade, como o lema entrevisto pelos povos. Precisamos acreditar e agir desta forma, como irmãos, como companheiros de jornada, que estamos evoluindo juntos, cada um fazendo a sua parte, cada um sabendo aquilo que lhe convém, porque quando todos fizerem aquilo que lhe convém e não tudo que lhe é permitido, nós estaremos vivendo com maior fraternidade, acreditando nessa irmandade, acreditando nessa felicidade possível através do conhecimento da verdade. Porque a verdade, Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas quando perguntaram para ele qual era o maior mandamento, qual era o primeiro mandamento, ele resumiu muito, muito facilmente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Graças a Deus.